Olá pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos hoje na nossa aula de número 15, nossa última aula do semestre. A próxima aula já é a avaliação, né? Então eu peço para vocês não se esqueçam da avaliação. A postagem da avaliação ela não é muito demorada, vocês sabem disso, né? Todos fazendo a prova, não ficam de exame, não ficam, né, de dependência, nada disso. Então, ter atenção para a semana que vem, que é a semana de provas. Eu vou finalizar com vocês hoje esse slide. Ele não vai levar muito tempo, porque é o finalzinho do texto, né? E como tarefa, já avisando agora, vocês vão usar a aula de hoje, né? Finalizar o entendimento de vocês sobre a aula de hoje, tá bom? Então, são poucos slides, vai ser bem menos o tempo, né? E é isso que eu peço para vocês, que a tarefa vai ser essa então, que vocês escrevam, né, com as palavras de vocês, o restinho, o entendimento desse restinho de texto, de aula que ficou para hoje. Então, vamos lá. Nesse contexto, então, nós estamos falando do texto Desafios para Resgatar a Ética. Lembrando, gente, que a ideia, né, de ética que nós estamos terminando o nosso semestre é a ética profissional. Raquel, por que você está passando isso para nós? Porque nós, como coordenadores, como diretores, nós precisamos trabalhar junto com a nossa equipe e também até com a questão da família, a ideia da ética. Nesse contexto, destacamos as comissões de ética em pesquisa criadas nas instituições, com o intuito de preservar o ser humano e ampliar o conhecimento de seus integrantes com relação à ética. Então, existe, né, as comissões de ética dentro de cada curso, por exemplo, cursos universitários, todos, né, todos os cursos, eles trazem o trabalho com ética. Por quê? Porque nós, para sermos profissional, nós precisamos ter ética. Isso é um valor, né? Isso é uma postura nossa dentro do nosso trabalho e os cursos, eles têm tudo isso. Fala, né? A comissão de ética. Aqui também, né, as comissões específicas de determinados cursos. Por quê? Há profissões, como vão ser citadas aqui, a questão, por exemplo, da enfermagem. É um contato muito direto com o ser humano. Então, o enfermeiro, por exemplo, ele não pode sair contando sobre a saúde do paciente, como médico também. Então, são ideias, né, éticas que cada disciplina vai né, se amparar, se respaldar. E aqui destacamos, por meio de pesquisas realizadas, que a Comissão de Ética em Enfermagem, que é a CEE, vem contribuindo de forma significativa para a percepção da ética, não como mero compromisso moral, mas como a resultante de valores individuais e sociais. Então, é o que eu volto a falar, um advogado, por exemplo, que está acompanhando um determinado caso, ele precisa ter uma ética profissional. O que ele está vendo no espaço de trabalho, ele não pode jogar, né, para todo mundo. As considerações aqui expostas fazem uma reflexão sobre a complexidade da ética na formação profissional, levando em consideração o contexto em que estamos inseridos, cujos processos de exclusão social e má distribuição de renda geram precárias condições econômicas que continuam favorecendo o desequilíbrio individual e coletivo e interferindo nas condutas éticas.
Então, aqui o texto, ele aponta bastante isso para a gente, né? Que a nossa sociedade, o nosso modelo social, né? Ele está fazendo o quê? Ele está trazendo comportamentos não desejados, comportamentos que nem sempre são os ideais. Mas tudo isso é fruto o quê? De uma sociedade mesmo, né? Uma sociedade que está produzindo tudo isso. Uma sociedade que nem sempre está valorizando o humano, nem sempre está valorizando as relações, né? Não é isso, na maioria das vezes, que nós temos, né, como princípio. Nem sempre o que nós temos hoje são os princípios éticos como algo importante. É ao contrário disso, né? Nós não estamos vendo muitas vezes isso. As pessoas estão passando umas por cima das outras, não está sendo pensado, né? Certas coisas sendo considerado, e na escola, gente, isso não vai ser diferente, né? A gente enfrenta situações complicadas, gente, de falta de ética, seja tanto da parte de colegas, né? Seja nas nossas relações com os estudantes, com as famílias. Com os menores é mais difícil ter, mas com os maiores, a falta de ética, a falta de respeito, muitas vezes que os estudantes usam, né, com os professores, não é algo tão simples, não é algo tão pequeno, né? Reconhecemos que o baixo ou nenhum poder aquisitivo dificulta o alcance a um patamar mínimo de compreensão da ética como essencial à vida. Então, aqui se coloca as dificuldades financeiras encontradas como um fator onde as pessoas não se preocupam tanto, né, com a questão do outro, onde se existe uma revolta muito grande por uns terem tanto e uns tão pouco. Então, para que ter valores éticos? Que muitas vezes, né, o nosso dia a dia, a nossa prática nos dá indícios diferentes de tudo isso. Atreladas às condições de vida desiguais encontradas na sociedade, contamos com os avanços científicos e tecnológicos, que também beneficiam uns e a outros não, assim como o acesso à informação e a geração de ideias, que podem favorecer as infrações éticas para com o ser humano. Então, novamente, o texto pontua as questões de que vidas desiguais, condições desiguais, criam valores desiguais. E quando nós estamos, né, entre pares desiguais, as ideias nem sempre são as mesmas. E isso pode gerar o quê? Ambientes não tão éticos, não tão morais, não tão confortáveis. Portanto, cabe à camada socioeconômica privilegiada o compromisso e o dever de fazer valer a ética na sociedade. E para isso é preciso valorizar a ética em todos os setores da sociedade, principalmente nas escolas e universidades, que são responsáveis pela formação de futuros profissionais. Então, novamente, é jogado, né, para o grupo mais privilegiado, e nesse privilegiado a gente pode entender para nós que somos pessoas que temos uma formação, que temos um entendimento, as questões de ética e de moral. Vejam só, camada socioeconômica privilegiada, ou seja, os exemplos, né? Muitas vezes as pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais precária, eles usam tanto os exemplos da mídia, sendo esses exemplos nem sempre os melhores, né? Então, por que nós que temos um conhecimento, nós que temos condições de entendimento,
ter atitudes éticas, ter atitudes morais, a fim de que as pessoas possam fazer o quê? Termos, né? Nos ter, vamos dizer assim, como exemplos. Também destacamos a corrida pelo lucro e o descaso com o ser humano e tudo aquilo que tem vida em nosso planeta. E percebemos que todos perdem, mesmo aqueles pertencentes às camadas privilegiadas em nossa sociedade. Então, o que quer dizer aqui? Que o descaso pela vida que nós vemos hoje em dia, por tudo aquilo que tem a vida, seja até mesmo pela questão natural, todos nós sofremos com resultados todos nós sofremos com o resultado desse desrespeito. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas muitas vezes as questões climáticas, olha o que nós estamos vivendo, né? Não há mais estações do ano, um dia está um frio, o outro dia um sol escaldante, tudo isso por conta de efeito estufa. Então, todos nós passamos, né? Sofremos por o quê, gente? Por situações que a sociedade nos coloca. E muitas vezes essas situações ruins que a sociedade nos coloca são situações que nós também temos culpa por estar da forma que está. Parei um pouquinho para tomar uma água. Diante dos agravos à ética, é preciso resgatar os valores relativos ao amor, à solidariedade ao próximo. É necessário acreditar que podemos mudar a sociedade e fazer brotar no coração de nossos estudantes a necessidade de mudanças para a construção de um mundo melhor. Então, nós que estamos, né, com tantas pessoas nas nossas mãos, formando tantas pessoas, tantos alunos passam por nós, a gente precisa procurar plantar nessas crianças a ideia do amor, da solidariedade, dos valores que de fato trazem um benefício para a sociedade em geral, né? Não só pensar no ter e na individualidade, mas no ser e no coletivo. E isso, muitas das vezes, a gente consegue ir mudando nos estudantes, né? Ao passo que a gente usa dos nossos exemplos. Enfim, então, para acabar a nossa disciplina, acreditamos na ética como um fator primordial na vida em sociedade, que contribui positivamente para uma convivência social mais qualificada, em conjunto com humanizada competência. Então, ou seja, as competências de relacionamento, de relações, elas são mais saudáveis quando fazemos o quê? Quando temos uma sociedade mais ética. Isso aponta para um processo emancipatório de futuros profissionais, posicionados em um patamar histórico de conquista da condição de agente coletivo e autônomo. Então, se nós, enquanto professores, que estamos, né, sendo repetitiva, com tantos estudantes na nossa mão, que passam tantas pessoas por nós, se nós conseguirmos ter um pouquinho, né, de sucesso na nossa empreitada, de uma sociedade com maior solidariedade, uma sociedade de valores melhores, uma sociedade de mais amor. Então, é essa a proposta, né, do final desse nosso texto. Então, eu termino aqui a nossa disciplina. Vocês vão fazer, como já disse, como tarefa, um entendimento, né, desse nosso texto. Na nossa próxima aula, a prova, certo? Se ninguém ficar aí, né, de uma segunda chamada, algo assim, exame, no outro semestre a gente se vê, ou pela disciplina presencial ou pela disciplina EAD. Não sei como vai ser ainda, mas eu deixo aí então para vocês, né,
o desejo de uma boa avaliação na próxima aula e também de boas férias, se não nos vermos mais. E qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Eu estou à disposição. A tarefa dessa semana eu deixo aberta também, se vocês ficaram sem entregar alguma atividade, alguma tarefa que vocês quiserem colocar para ter o ponto, coloque junto com a tarefa de hoje, tá? E coloca só a data da tarefa em atraso, que eu considero na data certa. Tá certo, pessoal? Então, um abraço aí a vocês, tudo de bom.